Muitíssimo boa tarde a todos. Hoje é um dia muito, mas muito especial. Eu diria que hoje é um dia precioso. Teremos a presença da Maia, da Mãe Labarismo. Ela é incrível e eu não tenho dúvida nenhuma que, como ela é meio brasileira, meio inglesa, ela é pontualíssima. Olha ela lá. Uma salva ao malabarismo! Meu, eu tô muito feliz de você estar aqui, cara. Apareça logo, pelo amor de Deus. Ah, garota! Já tô rindo, já comecei essa live rindo, gente. Como Meu, você... assim? Caramba, peraí que não tá aparecendo nossa cara. Aí, agora sim. Ah, e aí, gente bonita? Como é que vocês Você que é estão? maravilhosa por dentro, por fora, manda essa luz para tantas pessoas. Você tem feito um trabalho Ah, tão bonito, tão precioso, cara. obrigada. Faço com muito Parabéns. carinho. Eu sou daquela, eu sou sincera demais. Eu faço com carinho demais mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas sentem isso. Maia, você é muito mais do que o teu vídeo que viralizou no mundo inteiro. Mas conta para as pessoas que você é aquela mãe que fez o vídeo da bexiga. Das peitolas murchas, eu tenho muito orgulho. E assim, o orgulho que eu tenho é pela minha história e pelo meu corpo, sabe? Eu acho que se a mulher colocou silicone, ela tem que ter orgulho do peito que ela tem, do corpo que ela tem, não importa. A mensagem principal que eu quero passar é que a gente tem que ter orgulho do jeito que a gente é, sabe? É esse acolhimento que é necessário. Inclusive, eu vi algumas pessoas repostando, mas passando a mensagem distorcida, tipo assim, ó, se tá murcho, tem como consertar. Eu falei, peraí, mas não tem nada para consertar. Tá tudo certo, sabe? Se eu quisesse, não teria problema nenhum, mas eu tô ótima do jeito que eu tô. Então Mas eu aqui. acho que isso também, independente da forma com que cada um se inspirou com o teu vídeo, eu acho que isso é sinônimo do trabalho que você está fazendo com bom humor, com leveza, Ah, sim. transmitindo muita sabedoria, ajudando tantas famílias. E por isso que era tão importante que você estivesse aqui junto da gente. Dudu tá aqui também assim, ó. Ai, Acabou de delícia! dar Dá pra aquela sentir até o mamada cheirinho gostosa de no franguinho. recém-nascido daqui. Ai, Ô, coisa Maia, boa. só dá uma olhada nele antes da gente falar que tem muita coisa bacana para falar. Ai, gente, eu não Oh, meu Deus do aguento. céu, olha a cara dele ali, ó. Como se diz, o útero coça, né? O útero coça. Quando eu vejo a coisinha Útero desse coça é muito tamanho. bom. Não, mas aí eu lembro que eu só agora tô conseguindo dormir a noite inteira. Aí eu falo, não, não, deixa eu descansar. Depois de 5 anos, agora que tô dormindo a noite inteira, então tá ótimo, deixa quieto. Que maravilha. Olha Ô, a cara de Maia, eu assustado não da sei. Carol. Não, Carol, desculpa. Não, porque Me dormir é uma perdoa. coisa que a gente a gente nem sabe o que é. Teve uma blogueira que ela fez uma live que deu mais de 20 mil pessoas assistindo Uhum. simultaneamente. Caía, subia, mas a média foi 20 mil. Eu falei assim, cara, como eu queria fazer uma live dessa, mas eu não sei mais o que é dormir, então não dá para fazer live dormindo, igual essa blogueira. Não. Tipo, essa é uma coisa que eu não Gente, posso fazer. não, muda tudo, né? Muda tudo depois que chega um bebê. E vocês fizeram assim, um escadinho um atrás do outro já, né? Então vocês já emendaram, então deve estar puxado, mas assim, por outro lado, a gente também é louco de amor e paixão nessas criaturinhas, nesses ser humaninhos, né? Total, total. Ô, Maia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do Sim, teu trabalho e para que a gente inicie as perguntas. As pessoas mandaram perguntas, a gente tem legal, perguntas. Mas conta ótimo. aí para a galera um pouco como que é o teu trabalho, o que que você faz. Primeiramente, eu preciso agradecer por vocês estarem me dando esse espaço aqui. Fico muito honrada, muito feliz. Não, cara, você sabe, eu falei isso para você já. Então, eu tô falando agora só para as pessoas também ouvirem para oficializar. Sou muito agradecida por esse espaço, porque eu quero deixar claro que não é por mim, mas é pela mensagem, né? Poderia ser qualquer outra educadora parental, mas eu estaria feliz do mesmo jeito, porque o que a gente quer fazer compartilhar com todos o que tem dado tão certo na nossa vida, né? Depois que a gente descobriu uma maneira positiva de educar, que é muito mais respeitosa não só para os filhos, mas como para nós também, né? E hoje em dia, qual que é o meu trabalho? Então, assim, minha formação é pedagogia, eu sou pedagoga, estudei também psicologia na Alemanha, mas o meu diploma não vale no Brasil, porque é um pré-diploma, na verdade, que é chamado lá. E eu estou nessa área agora como educadora parental, vai fazer uns 2 anos mais ou menos. E começou tudo porque eu
tive minha segunda filha e passei por um período muito, muito difícil, né? De sono extremo, amamentando muito de madrugada. E tava começando a ver, assim, traços em mim que me assustavam. Eu não estava mais satisfeita com a mãe que eu era. Eu estava extremamente frustrada. E eu me achava a única, a pior mãe do mundo. A mais, assim, eu não devia ser mãe. Eu pensava coisas horríveis. E aí, do nada, apareceu, assim, uma luz na minha vida. No Instagram, que é um perfil de uma amiga muito querida chamado Canto Maternar. E através dela, eu comecei a descobrir, assim, disciplina positiva, educação respeitosa, papapá. E aí foi fundo, foi fundo, foi fundo, foi fundo. Aí chegou num ponto que eu falei assim, cara, não dá pra eu guardar isso só pra mim. Eu preciso distribuir isso pras pessoas, porque a leveza que isso traz, a gente se torna muito mais possíveis, pais possíveis, né? Não tem mais aquela cobrança infinita de que a gente tem que ser perfeito. E no meu Instagram, né, no Mãe Labarismo, eu trabalho muito essa questão do acolhimento, da fala positiva. Existem muitos perfis que trabalham esse tema da educação, da disciplina positiva, da comunicação não violenta, mas o meu foco é postar conteúdos que realmente façam as pessoas se sentirem bem. A pessoa vai ler o meu conteúdo e depois ela vai se sentir mais empoderada, melhor e não pior. Tipo, nossa, tô errando tudo, não sei fazer nada. Não, não, não. Você tá tudo dentro de você. Meu, você Você só tá tendo precisa de êxito uma... absoluto nesse teu objetivo. Eu acho que é porque, assim, como eu passei pela sombra, né, do Vale da Morte. Pelo Vale da Sombra. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que se uma mãe chega no meu perfil e já tá se sentindo péssima, tá se sentindo ainda pior, eu acho que tá errada a comunicação, né? Então, assim, tem sido muito, muito gostoso nesse sentido e ver o feedback das pessoas também. E aí o humor entrou como como é que fala? Como uma isca, sabe? Pra chamar as pessoas e depois o conteúdo segura, né? É uma maneira Mas da você pessoa sempre se foi sentir... engraçadona, né, Maia? Não! Cara, não. Eu vou te falar que meu marido fala pra mim assim, você tem que dar graças a Deus que você me conhece, porque você era muito chata. Eu juro. Mas ele Tem já tinha gente, visto um potencial. eu não sei o que foi não. Ah, tem uma amiga aqui que tá me assistindo, a Lisete, ela me conhece tem mais de 10 anos. Ela pode até escrever nos comentários. Todo mundo me chamava de carrancuda, mal-humorada, chata, nervosa. Juro pra vocês. Só que aí, assim, eu acho que comecei perdendo a vergonha. Eu acho que era um pouco de timidez, um certo tipo de... como é que a gente fala? Uma proteção, meio que E a medo. maternidade, ela transforma também a gente, Ah, né? totalmente. Não Em tem pessoas como a gente melhores. não se abrir, né? Não tem como a gente não... Ou a gente vai ficar batendo de frente com a criança, e aí vai ser aquela coisa difícil, ou a gente fala assim, ok, eu me rendo aos ensinamentos, esses pequenos grandes mestres que vêm na nossa vida para, assim, nos fazerem evoluir, né? Essa que é a grande verdade. Ô, Imagino Maia, que vocês, né, também estão passando por essa reforma na vida de vocês. você fez uma pesquisa quando a gente decidiu fazer Sim. a live, e eu também fiz. Ficou entre birra e como impor limites. Aham. O que você mais tem sentido, assim, das pessoas, das mães, no aspecto geral, ou dos pais também, de todo mundo que te procura, que te escreve? Você fala em relação às dúvidas, a dúvida maior, assim? O que mais as pessoas com frequência perguntam dentro desse Sim. tema? Porque... Aham. Não, não, pode falar, pode falar. Acho que a mensagem que eu mais recebo é meu filho não me obedece. Aí, gente, e tanto que na enquete também saiu com muito mais porcentagem a questão de colocar o limite, né? Só que, gente, eu já vou começar essa live falando pra vocês que criança não foi feita para obedecer. Pá! Essa é Cai! a primeira É a verdade. primeira coisa. Mas eu falo assim, isso não é achismo. Meu Deus, meu Deus. Olha, vamos acompanhar uma cena dramática. Ai, meu Deus! Não, porque a gente tá super no alto e meu gato, a janela tava aberta e ele é Ai, meio gente, bolão. não, vamos parar a live por causa pra gente salvar o gatinho. Mas fala, continua. Obrigado por ter visto. Tá vendo, mulheres? Eu tô aqui, eu só vejo aqui. A Carol tá aqui, tá Ela tá amamentando, tá olhando o amamentando, gato. salvando o Meu Deus, o gato. gato tá na rua. Ela é maravilhosa. Não, ó, tamo junto Então, demais, ó, Carol. crianças não nasceram para obedecer Na e mães verdade, não nenhum ser criaram para pensar numa humano. coisa só. Nós Exatamente. pensamos lá. Nenhum ser humano foi feito para obedecer cegamente. Nós obedecemos porque ou temos medo de uma consequência, e a gente pode até se relacionar como adultos, por exemplo, eu evito, por exemplo, andar rápido demais quando eu estou dirigindo, porque eu sei que eu posso levar uma multa. Então, isso é uma maneira de conter comportamentos inadequados. Então, às vezes a criança obedece porque ela tem medo,
ou porque o pedido que eu fiz realmente faz sentido para ela está disposta a colaborar. Então, a doutora Jenny Nelson, que é a autora, a criadora da disciplina positiva, ela fala que o que nós precisamos entender como pais é que nós precisamos alcançar a colaboração das nossas crianças. É assim que a gente educa respeitosamente. Dá muito mais trabalho, óbvio, porque a gente precisa entender como falar com a criança, a gente precisa saber se autorregular, se acalmar para falar com calma com a criança, porque não é a minha raiva que vai educar, não é a minha voz grossa, na minha cara fechada, não é a minha mão, no meu tapa que vai educar, é a minha comunicação, e a comunicação aberta com a minha criança. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança, nenhum ser humano foi feito para obedecer. Então, como que a gente consegue a colaboração da criança? E aí que entra em jogo a disciplina positiva, a educação positiva, que tem mais de 52 ferramentas. Mas assim, não é para manipular a criança, é porque a gente que precisa das ferramentas para a gente saber como falar com a criança, para saber como lidar com o desafio, para a gente conseguir falar com a criança. Porque às vezes a gente esquece que o melhor jeito de falar com uma criança da idade do José, por exemplo, é abaixar na altura e olhar nos olhos dele e segurar a mãozinha com gentileza para ele realmente prestar atenção no que você está falando. Só que no corre-corre no dia a dia, no automatismo, a gente fica assim, vamos supor, o José tá pulando da cadeira, a gente fica do outro lado da casa, José, não faz isso! Eu já falei! Você fica gritando do outro lado da casa, sendo que o cérebro dele não tem maturidade para entender esse comando. E ele está completamente absorvido naquela atividade, então é como se o cérebro dele está focado em desce da cadeira, sobe da cadeira, pula da cadeira, ele está completamente focado naquilo. Então, se você está vendo que seu filho está fazendo algo inadequado, que é uma coisa, inclusive, perigosa, como no caso de pular de uma cadeira, pular do sofá, você vai fisicamente se aproximar dessa criança, você vai fazer esse acompanhamento, você vai chegar perto dela, se abaixar na altura dela. E com crianças menores de 3 anos, gente, menos palavras, melhor. José, abaixou na altura da criança, está olhando para o olho dele, de preferência sorrindo, né, gente? Porque já abre a comunicação. José, ou Luca, que é o nome do meu filho, ou Maria, tanto faz, né? Seja qual for a criança. A gente chega e fala o nome da criança e aí o sofá é para sentar. Você quer pular? Aí, às vezes, a criança já se conecta com você. Quero! Então vamos pular aqui, ó, do lado. Aqui pode. A gente coloca umas almofadas no chão, a gente dá a chance dela poder pular. Não é só uma questão de falar que não pode pular e pronto. Não, vamos pensar como que a gente pode dar espaço para essa criança expressar essa necessidade física. Ela precisa pular. Se ela está querendo pular, é porque ela está precisando daquilo. Então, como que a gente pode proporcionar isso para ela? A criança vai no banheiro, começa a ligar a torneira e fica aquela bagunça de água para cá e para lá, e a gente chega e já fala assim, eu já falei, você não pode estar desperdiçando água. Gente, desperdiçando água? A criança tem noção do que é desperdício de água, que está gastando muita água depois, né? São os raciocínios de adulto, porque vocês e eu, nós, temos muito mais experiência de vida, muito mais maturidade. Então é óbvio que eu vejo a situação com um olhar de adulto, tipo, pelo amor de Deus, meu boleto vai chegar batendo no teto da casa, carésimo, né? Só que a criança não tem noção nenhuma, então o que a gente pode fazer? A gente pode levar a criança para ficar dentro da banheira, por exemplo, colocar um tanto de água. A gente pode pegar uma bacia, a gente pode pegar um balde, alguma coisa para ela explorar a água, que inclusive é uma excelente atividade para a criança se acalmar. Então, se a criança está super agitada, pode oferecer uma atividade com água, que isso vai ajudar a criança a se autorregular, a se acalmar. Existe até uma pesquisa super recente que chama assim, água como vitamina azul, se eu não me engano. Então, pessoas que moram mais perto da água tendem a ser mais calmas. Então, isso vale para os adultos também. Pessoas que moram perto de rios, de lagoas, qualquer coisa que tenha água nas proximidades, acho que até 5 quilômetros da casa, a pessoa está ali absorvendo aquela energia mais calma. E são pesquisas super, super recentes, né? E, então, a gente pode pensar nisso também para as crianças, né? Como que a gente pode, então, proporcionar essa experiência para a criança? Tem que pensar. E às vezes a gente fica um pouco assim bitolado em só colocar o limite, a criança tem que obedecer porque eu já falei que não pode fazer isso, só que a criança não entende. Não. Então, se a criança não entende, como que eu posso falar a linguagem dela? Né? Então, assim, não é uma questão de colocar limites para punir, ou então porque eu não estou gostando, estou de saco cheio, não estou sem paciência. Não, o colocar os limites
é para educar. É uma ferramenta educativa. Eu coloco um limite porque eu preciso ensinar quem é inadequado pular do sofá, porque é perigoso. Eu coloco um limite porque é perigoso colocar o dedo na tomada. Ah, mas a criança vai ficar insistindo. Claro que ela vai ficar insistindo, porque a natureza dela é de exploração. Ela quer colocar a mão em tudo. Até porque na idade menorzinha, igual a do José, por exemplo, tudo é sensorial, gente. Tudo é botar na boca, tudo é pegar com as mãos, tudo é extremamente sensorial. Então é lógico que ele vai querer botar o dedo em tudo quanto é buraquinho na casa, enfiar a mão onde, não, entre aspas, não pode. Então, como que a gente pode colocar o limite para uma criança que está querendo botar o dedo na tomada? Você chega perto, tira a criança de lá, você pega ela no colo, tira de lá. E se começar a se debater, lutar contra? Não tem problema, porque é normal que a criança fique frustrada. É absolutamente normal, porque na imaturidade dela, a gente está impedindo a criança de explorar uma coisa que ela acha que é super importante para ela naquele momento. Tá. Só que vocês e eu somos os adultos, somos os mais maduros da relação, então a gente sabe que não é permitido. Agora, ele, no auge de 1 ano e 5 meses que ele tem, não é essa a idade dele? Como que ele vai por acaso falar assim, ai, eu estou chateado, eu estou frustrado, porque eu não posso colocar o meu dedo na tomada? Não. Ele não vai falar desse jeito, porque ele não tem como se comunicar dessa maneira ainda. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se debater, ele vai querer entrar, ele entra no instinto de luta e fuga, que ele vai querer alcançar esse objetivo. Tudo assim, de uma forma bem inconsciente. Então não tem problema a criança se frustrar. Tá tudo certo. O nosso papel é qual, então, nesse momento? Acolhe a frustração, entende que é normal, que ele tá chateado. É como se fosse um luto emocional. Tipo, ai, eu não posso fazer o que eu quero. E vocês, adultos, realmente, você não pode, porque eu te amo e te protejo. Então, tudo bem, você pode chorar. Eu acolho o teu choro, eu entendo que para você é frustrante. E ainda assim, eu mantenho esse limite porque eu te amo. Né? Claro que eu vou ficar pensando. Se eu falar isso para ele, ele não vai nem absorver essa informação, né? Vai virar um sermão do amor. Eles não vão. No máximo 10 palavrinhas. E aí vocês acolhem, vocês podem também direcionar para uma coisa mais interessante, que também é uma maneira indireta de você colocar um limite, então mostrar uma coisa mais interessante, um brinquedo mais interessante, uma caixa de papelão, né? Porque quantas vezes a criança não ganha um brinquedo e se interessa muito mais pela caixa do que pelo brinquedo em si, né? O que a gente percebe aqui é que quando a gente, por amor, evita que o José dê sequência a alguma coisa que não é legal, se a gente não inventar alguma coisa que compensa aquela outra coisa, não funciona. Ok. Então, realmente, e a outra coisa, às vezes, é uma coisa simples. Às vezes é uma água, às vezes é um palitinho, às vezes é uma piranha, tipo, José, olha aqui. Sim, é só um sai, redirecionamento, sim. porque parece que eles entram mesmo num mundo, né? Quando eles querem fazer alguma coisa, e que nada tira eles daquilo, a não ser que você. Por isso que nós, pais, temos que estar sempre calmos, tranquilos. De preferência, né? Não é sempre que é possível. Inclusive, eu já quero deixar bem claro para vocês que estão nos assistindo aqui nessa live que é normal a gente perder a paciência, afinal, nós somos seres humanos. A gente dá uns berros às vezes, mesmo sem querer. Agora, quando a gente erra, o que a gente faz? A gente faz desculpa, a gente fala, filho, eu queria ter feito diferente, não consegui nesse momento. Me desculpa, né? Sinto muito pelo meu erro. E eu acho que esse ato de reconciliar é muito, muito importante para manter a relação saudável. Porque a gente achar que a gente não vai errar nunca, isso é uma ilusão e é até uma injustiça conosco, pais. De pessoas achando que a gente não pode errar. Pelo amor de Deus, né? Nosso filho vai achar que a gente é super-herói. E de repente vai descobrir que a gente não é. Porque nós não somos. E aí vem uma frustração atrás da outra. Então tá tudo certo errar, né? A gente pode aprender com os nossos erros. Os erros, eles nos servem como oportunidades de aprendizado. Ô, Maia, Não, eu até postei um vídeo, né, hoje, do José. Meu, eu fiquei sem saber o que fazer. Ele simplesmente pegou num lapso meu de, sei lá, me distrair com alguma coisa. Não, tipo, você deve ter piscado, né? Ele foi e pegou o mouse. Ele foi no banheiro e jogou o mouse na privada. Eu entrei lá, aí eu fui, né? Porque eu sempre, tipo, eu falei assim, vou ver, porque eu achei... Tava silêncio. Ele tava meio quieto, aí eu falei, vou pegar ele, né? Cara, a hora que eu vi ele com a mão na privada, eu falei, privada, não! Aí eu falei, será que eu dei descarga? Quem será que usou esse banheiro por último? Eu pensei em milhões de coisas.
E mal sabia eu que tinha acabado de morrer afogado o meu mouse. Ah, meus Meu pequeno pêsames, mouse. cara. Aí, tipo, eu fiquei olhando aquilo e foi realmente a primeira vez nessa semana de Dia dos Pais que eu tive uma experiência de falar, uau, algo sério aconteceu aqui, tá ligado? O E que eu você não sentiu sabia o na que hora? fazer. O que você sentiu na hora? Ah, não, tipo, o que que você perguntou? O que que você O que você sentiu na... sentiu na hora? Honestamente, assim. Tipo, eu achei, parte de mim Tudo achou acho engraçado, porque eu não consegui mensurar ainda. Eu falei, eu não vou comprar outro mouse, eu vou parar esse computador, vou ficar só no celular. Eu falei, eu não vou parar agora para gastar sei lá quanto no mouse. Só que eu fiquei assim, sabe quando você fica sem reação? Eu falei, eu não sabia se eu dava uma bronca do tipo, por que que Sim, você eu fez sei. isso? Não é para mexer no vaso. Você quebrou o mouse do papai. Não faça mais Uhum, isso, tá? Ou uhum. se eu ria, ou se eu fechava o vaso, tipo, eu fui na hora lavar a mão dele e tal. Mas você fica sem saber o que fazer, né? Então, A gente fica pego de surpresa. E assim, ter filhos é assim, é eita atrás de eita. Eita, eita, eita. Toda hora a gente fica assim, É né? isso aí. Eu falo a mesma Eu, coisa. Eita! é e é desse uma jeito, coisa, né, Carol? que a gente tem que, nós adultos, né? Uns maduros, outros menos, mas a gente tem que aceitar os eitas, né? Tipo assim, amanhã é um novo É, dia, outro eita vai vir, outro sim. eita vai... É assim, eu acho que o que a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da bronca, já que você falou disso, que talvez você pensou em dar. Porque o que acontece? A maioria de nós cresceu num sistema de educação tradicional que é extremamente punitivo, né? Então, assim, a criança faz algo errado, então ela leva uma palmada na mão, por exemplo, porque ela tem que aprender que tem uma consequência. Ok. O que acontece é que o cérebro, especialmente de uma criança nova como José, ela não faz a ligação entre a palmada como consequência do que ele fez. Ele não vai entender neurologicamente que ele está levando uma palmada por causa do que ele fez. Mesmo que a gente fale, ele não vai Nem entender a ainda, cara né? feia, nem falar mais alto. Não, não adianta, na verdade. Por isso que as palmadas, elas só fazem a criança se sentir mal. Por isso que a cadeirinha do pensamento só faz a criança se sentir mal. E conforme ela vai crescendo, a partir dos 4 anos, aí o que acontece? Vamos lá, vamos falar de neurociência. Existe essa área do cérebro aqui chamada córtex pré-frontal, que fica logo atrás da testa. É a área mais desenvolvida do nosso cérebro. Se a gente for olhar numa ordem assim, cronológica do desenvolvimento do cérebro do ser humano, ele primeiro começou a ser desenvolvido aqui, digamos que a raiz do cérebro fica aqui, e foi crescendo, crescendo, e essa parte que chegou mais tarde do desenvolvimento do cérebro na espécie humana. Uhum. Então, é a área do cérebro mais que tem o raciocínio mais elaborado, que tem a autorregulação, que é a habilidade de se acalmar, né? Então, tudo isso está aqui. O que acontece? Se Esse pulo não eu... foi meu, tá? Não, não ouvi. Apesar Não de ouvi. alto, não foi meu. Então, o que acontece? Somente a partir dos 4 anos que essa área começa a se desenvolver, a amadurecer. Só que sabe quando que termina, gente? O que é uma notícia boa e às vezes assustadora também? Só aos 25 anos. Então, Uau! imagina o tanto de tempo que nós temos para ensinar para os nossos filhos o que é adequado e o que é inadequado. Eu não falo de certo e errado. Eu falo de adequado e inadequado. Então, a gente preocupa tanto em pegar uma criança de 2 anos, dar um tapa no bumbum, um tapa na mãozinha, mesmo que não doa, mas o estresse emocional que isso causa é igual um tapa grande, não interessa. Cortisol que é liberado dá a mesma sensação para a criança, e sendo que a criança não tem nem maturidade para entender que essa consequência está relacionada ao ato dela, e sendo que só a partir dos 4 anos é que eu consigo explicar para ela, por exemplo, que tem coisas que são inadequadas, que ela não pode fazer aquilo, e aí a gente tem toda uma maneira de comunicar isso. Então não adianta chegar para uma criança pequena e botar na cadeirinha do pensamento, gente, pelo amor de Deus, aposentem. Não tô falando de vocês não, tá, Carol e Júlio? Tô falando de quem estiver nos assistindo. Não adianta. O que acontece? A criança aprende através da conexão.
Quando a criança está conectada com os pais, é o momento em que ela mais está apta para aprender. As ondas cerebrais estão prontas, perfeitas para absorver novas informações. Agora, quando eu gero desconexão, fecha. Fecha a comunicação, fecha o aprendizado. E quando eu coloco uma criança para sentar sozinha num canto da casa, para olhar para a parede, para ficar pensando, acontece tudo menos aprendizado. Acontece desconexão, cortisol lá em cima, a criança está passando por um estresse emocional profundíssimo. E ela aprendeu alguma coisa? Não, não aprendeu. Nada. Ela não estava lá pensando. Inclusive, dependendo da idade, conforme ela for crescendo, ela pode até aprender a manipular as situações para que ela fique pouco tempo na cadeirinha, para que ela evite. Então, se ela estiver na cadeirinha, ela pode ficar pensando assim, da próxima vez eu vou fazer mais escondido para poder me safar. Né? Então, vocês estão entendendo o tanto que não faz nenhum sentido. E eu entendo que muitas vezes os pais recorrem a isso, porque é a maneira como a gente cresceu, é a maneira como tradicionalmente se educa. Mas assim, existe tanto embasamento. Nós temos na palma da nossa mão, gente, tanta informação à disposição para a gente poder crescer, aprender mais sobre desenvolvimento infantil, que não tem mais desculpa. A real é que não tem mais desculpa. Né? E tanto é que assim, a minha missão no meu perfil é essa, mas existem várias outras educadoras parentais que estão na mesma missão comigo. E não é uma coisa recente, não. O livro da doutora Jenny Nelson, chamado Disciplina Positiva, ela escreveu nos anos... Ai, agora a Fernanda ali deve estar assistindo, ela vai me dar uma bronca, mas tem uns 30 anos ou mais. Nossa, tem bastante tempo. Então assim, claro que sempre leva um tempo para se difundir e tudo, mas não é uma coisa nova, que agora virou moda, não é moda, é uma coisa que existe há muito tempo. É exato, Carol, é já uma geração. Agora eu lembro que na minha época eu aprontei muito mesmo. Ah, duvido! Você! Duvido! Não, Carol, a minha mãe, fala, minha mãe era chamada a cada 2 dias no colégio. Ai, socorro! Não, tudo que você puder imaginar acontecia. E uma das coisas, assim, conforme eu fui crescendo, que a gente via, é uma dúvida que eu tenho. É que, assim, aparentemente, eu acabei me tornando um bom homem, um cara com... Perdão. Voltou. Voltou. Um bom... entrou uma amiga nossa aqui e tá falando tudo mentira. Então, ela é maravilhosa, a Sandra. E aí, o que acontece? Eu tenho a impressão, com o passar do tempo, que a gente foi falando assim, poxa, olha você, olha o que aconteceu, você achou um caminho, você papapá, olha fulano, olha ciclano, sabe? Às vezes comentário que eles nem vinham de dentro da nossa casa. E aí vinham os questionamentos, mas a mãe dele permitia que ele fizesse tal coisa. Ah, a mãe dele, quando, sei lá, aí eram exemplos infinitos. Então, qual que é essa linha tênue do que você propõe para também não um outro lado extremista do tipo do bater, da cintada, da chinelada, do sei lá do quê? Você entendeu a pergunta? Meio Entendi, é porque muitas vezes as pessoas... Eu vou parafrasear o que você falou e se eu estiver errado você me corrige. Tá. Você está querendo me dizer assim que às vezes nós vemos pessoas do bem que passaram por um histórico muito turbulento também, na infância, até mesmo muitas punições, muitos castigos, é isso? Isso. E que acabaram encontrando um caminho bom. Sim. E que muitos que não tiveram essa linha um pouco mais dura em casa, muitas vezes não encontraram um caminho tão bacana. Ou a reciprocidade, depois, quando os pais estão mais velhos, eles deixam a desejar, sabe? Parece que não são tão... Eu vou falar sobre isso. Existe um estudo, assim, muito profundo, muito interessante, que fala sobre o apego, né? E que eu já falei, acho que para você, Júlio, quando a gente falou uma vez, o melhor indicador de sucesso na vida de uma pessoa, e quando a gente fala de sucesso, não é necessariamente dinheiro, não é necessariamente casa grande, não é sucesso nesse sentido, é sucesso de autorrealização. Pode ser muito dinheiro, mas a pessoa está feliz com a vida que ela tem. Então, essa é a questão do sucesso que é olhada nesse estudo. Então, o melhor indicador de sucesso na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto, é o apego
que ele teve na infância. Ok? Então, isso é estudo. E aí, agora eu quero também citar uma frase de uma amiga minha que é autora e também educadora parental, a Thaís Basile, do perfil Educação para a Paz. Ela é bem... Não posso falar palavrão agora, mas ela é bem... Deu para entender. Deu para entender. Ela diz assim, a gente fica colocando o peso, né? Tipo assim, como se o castigo e a palmada que fez a pessoa virar gente do bem. Mas, na verdade, foi o amor que ela também recebeu que fez ela virar uma pessoa do bem. Apesar das palmadas, o amor conseguiu sobressair naquilo e fazer a pessoa virar a pessoa do bem, né? Então, a gente coloca o peso na coisa errada. E muitas vezes as pessoas falam assim, pode dar uma palmada, isso não mata ninguém. Mas, gente, quer dizer, era para matar? Então, não tô entendendo, assim, esse raciocínio, sabe? Não Cara, faz sentido. o que você falou é incrível. O que você quer dizer é, os que davam a palmada, eles estavam muito presentes e erravam com palmadas. Mas, apesar de tudo, eles estavam presentes com muito amor. Os que não davam palmadas e que eram mais tranquilos com relação à educação, pode ser que, nesses casos, eles não eram presentes nas vidas dos filhos. Era aquele pouco importa. Não dá pra gente saber, Júlia. Eu acho que não dá pra gente. Eu não vou falar uma coisa totalitária assim, porque eu acho que não tem como a gente saber de fato. O que eu sei é que o melhor jeito de você educar o teu filho para ele ser uma pessoa do bem no futuro é você criá-lo com apego. E aí, existem várias vertentes, gente. Existem várias vertentes na educação positiva. Existe, inclusive, uma chamada criação com apego. Existe, por exemplo, a disciplina positiva, por exemplo, também, que é uma vertente. Então, são maneiras da gente poder educar que não é permissiva e nem é autoritária. É o caminho do meio. É onde eu encontro respeito por mim também, como mãe, porque eu também tenho que me levar em consideração a educação dos meus filhos. Tem que ter respeito também pelos filhos. Como que eu falo com essa criança para que ela entenda, para que ela faça, para que ela colabore? É muito importante essa preocupação. E o apego, ele transmite isso. Eu respeito muito o meu filho, eu entendo o que ele está precisando. E no meu ponto de vista, como adulta que sou, eu sei como que eu tenho que conduzir. Então, isso que é muito importante, a gente ter esse cuidado, as coisas, né? As palmadas não ensinam. Eu sempre falo uma coisa no meu perfil, que é a raiva não educa, a calma educa. Então, não adianta, igual eu falei no começo da live, você fazer cara feia, a gente fazer cara feia, a gente gritar, a gente bater, botar para sentar na cadeirinha, castigo, não vai assistir desenho, não vai fazer... Não vai funcionar. Não existe, infelizmente, nenhum aprendizado quando a gente faz isso. Mas não pode aplicar consequência? Pasmem. Sim, existe até uma ferramenta chamada consequências lógicas na disciplina positiva, só que tem toda uma maneira de você aplicar essa ferramenta, e é só para criança maior um pouquinho, né? Então não é uma coisa que dá para fazer com o José, por exemplo. E vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Vamos imaginar que uma criança rabiscou a parede. Tem famílias que não se importam. Para essas famílias, então, isso não seria o motivo de colocar limite. Tem famílias que se importam. Então, nesse caso de uma criança que rabiscou a parede e a família não gosta disso, faz sentido? A criança vai entender que se ela ficar sem assistir desenho, ela não pode mais rabiscar a parede? Não faz nenhum sentido, porque não está interligado. Então, como que a gente faz? A gente pede para a criança limpar. Porque o que eu faço? Eu ensino qual que é o comportamento adequado. Então, tem um paninho, tem um sprayzinho, a criança vai, faz a limpeza. Então, assim, o foco é como que eu posso ensinar meu filho através dessa experiência? O foco é sempre esse, gente. Como que eu posso ensinar meu filho a ser um cidadão do bem? Porque todos nós temos esse ideal na nossa cabeça. Eu sonho que meu filho um dia seja altruísta, honesto, sincero, querido. Todo mundo tem a sua própria lista. Só que na hora de educar, a gente esquece, e a gente olha só pro negativo. Meu Deus, eu tenho que controlar esse meu comportamento, ele tem que entender que ele não pode. Não. Só que a gente tem que trabalhar o contrário. É manter na nossa cabeça onde a gente quer chegar e na hora do desafio pensar, ok, o que eu posso fazer para ensinar meu filho a chegar nesse ponto onde eu quero? Nessa lista mental que eu fiz aqui de habilidades que eu quero que ele desenvolva. Se eu quero que o meu filho seja uma criança que saiba se comunicar,
Eu tenho que mandar ele calar a boca quando ele fala muito? Eu tenho que fazer ele ficar quieto? Não, peraí. Então eu tenho que ensinar como pedir, como falar, né? Se uma criança responde, se uma criança é grosseira com o pai ou com a mãe, é dando um tapa na boca que eu vou ensinar essa criança a se comunicar melhor? Não. Na hora do vamos ver, na hora que ele respondeu mal, aí a gente entra e fala com a criança. Eu não gosto que você fale assim comigo. Eu gostaria que você falasse com gentileza. Pronto. Sabe, são pequenas intervenções. Não é sermão, não é aquela coisa pesada, não é fazer a criança se sentir péssima. A doutora de Nelson tem uma frase assim que resume tudo. De onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazê-la sentir-se pior primeiro. Olha. Uau! Que frase! Que frase! Então, é sempre ter isso em mente, sabe? Tenham em mente onde nós queremos chegar com as nossas crianças. Onde queremos chegar com os nossos filhos. Quais habilidades queremos que eles aprendam. E aí, a partir disso, em todos os desafios que a gente enfrenta com a criança jogou alguma coisa no chão na hora da raiva, a criança empurrou o coleguinha, a criança pegou um brinquedo na mão do coleguinha. Não é questão de bater para resolver o problema. Não. Peraí, como que eu ensino, nesse momento, a meu filho se comportar melhor? E é longo prazo, né, gente? Não é uma coisa que eu ensino hoje e amanhã já deu certo. Igual eu falei para vocês, são 25 anos até o cérebro estar completamente maduro. E é legal isso que você falou, porque a gente recebeu várias coisas que a gente está tentando entregar aqui, de pessoas que quando viram e tal. E uma das coisas era, qual a diferença de educar o nosso bebê para quando ele ficar mais velho? É a mesma linha? Não é a mesma linha? E você respondeu isso, né? Até os 4 anos, enfim, o conceito educação positiva, ele vai ao longo da vida até os 25, mas ele muda um pouco as técnicas com 4 anos de idade, é isso? Sim, a doutora de Nelson dividiu de 0 a 3 e daí depois de 3 para frente. Só que o que a gente precisa entender é que nós podemos usar essas técnicas, entre aspas, para qualquer idade, porque não é para criança, gente, é para nós. É a gente que tem que aprender, você está entendendo? Então não importa a idade da criança. Se ela é uma criança, se ela é um pré-adolescente, se ela é um adolescente, se ela já é um jovem adulto, não importa. Porque sou eu, como adulto da relação, que tem que aprender a me relacionar e a comunicar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que o foco da disciplina positiva é sim para educar as crianças, mas é porque passa através de mim, sabe? Eu que tenho que aprender a me abaixar, falar com calma. Tá entendendo a diferença? Então, quando as pessoas me perguntam, a partir de qual idade? Meu amor, você não precisa nem ter filho para viver disciplina positiva. Com seu marido, com sua esposa, com as pessoas do seu trabalho, você pode viver isso. Né? Ser respeitoso, saber falar, colocar limite com gentileza e firmeza. Às vezes a gente não sabe falar um não gentil, a gente só falar não grosso para as pessoas. Né? Ah, mas de novo, essa coisa, essa tarefa, não sei o quê, essa pessoa não sabe. A gente não sabe chegar na pessoa e falar assim, olha, agora eu realmente não posso, eu sinto muito. Pronto, gente, acabou, entendeu? A gente não precisa fazer drama para conviver com as pessoas. Então, por isso que eu falo, a disciplina positiva não tem idade. Não tem gênero, não tem raça, não tem nada. Disciplina positiva é para absolutamente todos os humanos. Inclusive existe assim até um livro para quem tem animais domésticos, gente. Tem para pet, tem para cavalo. Eu nunca li, né, gente? Mas eu acho hilário, porque realmente, assim, dá para você redirecionar o comportamento, né? Então é sensacional. Quando a gente entende agora, que o foco... pode falar. Agora, muitas pessoas acham que pela idade José e Dudu e tal, mas muitas pessoas escreveram sobre como lidar com os ciúmes do irmão ou da irmã vamos falar mais velha, disso, vamos. Com o irmão mais novo. Tem irmão que taca coisa no irmão, dá tapa. Eu vivo isso aqui, gente. Ai, não. Fica tranquilo, isso é normal. Nossa, ainda passo, gente. Porque eu vou explicar para vocês por quê. Não existe uma cura para ciúme. Não existe isso. O que acontece é que é um trabalho diário. Toma remédios, várias caixas de remédios. Não, Carol, eu vou te contar uma história. Você vai entender certinho o que eles estão passando, os teus filhos. Ela vai se identificar comigo. Carol, imagina que o Júlio fala pra você assim, meu amor... Como é que você chama ela? De meu amor? Amor,
Meu É. amor, eu te amo tanto, é tão gostosa essa nossa família. Ai, acho que a gente pode, assim, expandir essa família, né, meu amor? Aí você, sim, claro, meu amor. Ai, vamos expandir, maravilhoso e tal. E aí daqui a uns meses ele chega em casa com outra mulher e fala assim, meu amor, eu te amo tanto. Mas eu te amo tanto que eu pensei, vamos expandir. Aqui, minha nova esposa, olha como ela E é outra, eu linda, olha senti como que ela é você tá cheirosa. sobrecarregada. Olha como ela é cheirosa, você vai poder dividir suas roupas com ela. Ai, não é maravilhoso. Agora, Carol, você me parece uma pessoa muito assim calma e doce, mas me fala o que que você sentiria Nossa, de uma verdade? raiva, uma coisa Não, ruim. eu vou falar pra você, se meu marido fizesse isso, eu pegaria a cara daquela mulher, esfolava no asfalto várias vezes, passava de ré com o carro por cima dela pra ter certeza que ela estava amassadinha no chão. Então, minha gente, o que acontece com os nossos filhos é mais ou menos isso. De repente chega um ser humaninho na nossa família que de repente está grudado na mamãe o tempo todo, até porque tem que amamentar, né? Tem o ato de amamentar. Dorme, chora, acorda, faz cocô, troca a fralda, amamenta. É um ciclo infinito. De repente, ela não tem mais acesso direto à mãe o tempo todo, igual ela tinha antes. E isso mexe com a criança, igual mexeria conosco se acontecesse algo assim, uma história parecida com a gente. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que entender, primeiramente, que não é uma questão de consertar o ciúme, é de guiar, é de intermediar a relação entre os irmãos. E o primeiro passo para isso, eu vou falar para vocês, é valorizar, respeitar e dar espaço para a individualidade de cada um. Olha. Então, por exemplo, o primeiro passo para você trabalhar a relação entre irmãos é essa, de você olhar para a individualidade de cada um. Então, por exemplo, evitar ao máximo comparação de um filho para o outro. Ah, mas seu filho já faz isso, seu irmão já faz isso, você também já tinha que estar fazendo. Na tua idade, o seu irmão mais velho já fazia tal, 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 tal. Então, Legal. não. Assim, não é isso. Não é uma questão da gente comparar, é importante a gente o gosto de cada um, a preferência de cada um, as habilidades de cada um, as facilidades e dificuldades. Esse é o mais importante, porque se fosse filho único, se o José fosse filho único, vocês estavam lidando com ele sempre na unicidade que ele é, né, sempre valorizando a individualidade dele. Então, esse é o primeiro passo. E isso se reflete também, por exemplo, nos pertences que a criança tem. Por que que o irmão tem que sempre emprestar as coisas para o irmãozinho mais novo? Porque, irmão, o relacionamento entre irmãos não nasce do nada. É igual uma amizade que é construído. Aí, imagina, se eu ficar pegando uma coisa de uma criança e forçando a outra a brincar... Desculpa, se eu fico forçando uma criança a emprestar os brinquedos dela para outra, eu estou fomentando uma relação saudável entre irmãos? Não. Eu acho que o outro vai ficar com mais raiva ainda, né? Então, assim, não existe isso. Ah, porque nasceu na mesma casa, tem que dividir. Não tem que dividir. Nem nós, com o nosso casal, né? Nem eu com meu marido, divido tudo com ele. Sabe? Então, é importante. Agora, não quer dizer que eles não possam brincar juntos, que não possa haver uma divisão de brinquedos. Mas, assim, o importante é que o José, por exemplo, como mais velho, saiba que ele tem direito a certas coisas que são somente dele, que ninguém vai tirar dele. Então, tem uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar, que é uma estratégia muito simples, que é a seguinte. Com crianças, com mais crianças em casa, é interessante ter, assim, uma caixa, ou então uma cesta com brinquedos que são só de uma criança, a outra que são só da outra, e uma que é para todo mundo misturar, que é da família. Que a gente fala que é da família. Porque aí a gente vai respeitar aquela uma caixa da criança, que é coisa só dela, e ninguém vai ficar mexendo e pegando. E a gente vai, todo mundo na família vai respeitar isso. Da mesma maneira, a caixa do outro irmãozinho. As coisas são dele, ninguém vai ficar pegando e tomando e tudo, aquela coisa. E aí tem a caixa da família, que aí a gente tem o maior prazer de dividir, a gente brinca junto, porque essa é a caixa da família, né? Então, assim, tá vendo como é importante a gente respeitar a individualidade? Agora, sim, existem, obviamente, irmãos que se dão super bem desde o começo. Então, aí, nesse caso, se não sentir a necessidade de fazer essa divisão, não faça. Tem que sentir muito, assim, como é que é o clima na casa. Mas se uma criança faz questão de se impor, e quando ela se impõe, geralmente ela faz ferindo o irmão mais novo, ou o irmão mais velho, dependendo, né? Porque tem criança mais nova também que vai
para cima do irmão mais velho. Sim. Se a criança está se impondo assim, então está faltando um pouco esse olhar dos pais para perceber o que está precisando ser valorizado naquela criança. Né? E tem um livro que eu indico, e eu não estou com ele aqui agora fácil, mas é das autoras Faber e Maslich, Ciúmes entre Irmãos, né? E ele é um livro maravilhoso e elas dão várias dicas práticas de como lidar, inclusive com relação a um irmão que vem falar mal do outro pra gente, o que a gente faz nesses momentos, ou então um irmão que tá batendo no outro, o que a gente faz também nesses momentos. Tem toda uma estratégia para você sempre poder preservar a saúde da relação entre os irmãos, preservar a individualidade e a longo prazo conseguir que eles construam uma amizade entre si, mas também assim, sempre sem expectativa, sabe? Porque não tem como a gente forçar uma pessoa a gostar da outra, mesmo que nasça na mesma família. Né? Agora, Maia, eles colocaram aqui, eles escreveram aqui em relação a gênio forte, muita personalidade, e eu também estendo para quando você lida, quando você começa a observar dentro disso algo que a gente também já viu bastante, que são crianças que têm um pouquinho mais de agressividade, até para manifestar e tal. Como que você pode ir ajudando a criança a não agir com tanta agressividade? Sim. O que acontece... Porque não é como adulto, né? A gente acha que é como adulto, do tipo, eu vou matar e não sei o quê. A criança, eu não entendo como... Por exemplo, outro dia o José foi num parquinho, a gente tomando cuidado, muito cuidado com tudo. A criança foi lá, o José, ai, me dá um abraço. Tipo, e a criança foi lá e cuspiu na cara do José. Sim. A Carol. Não, o sangue ferve, né, gente? O sangue ferve. Só que o menino não é raiva, né? Mas como que a mãe pode ir educando quando tem um pouco mais de agressividade? É assim, gente, independentemente da criança ter um perfil, eu não sei se a gente pode chamar isso de perfil mais agressivo ou não, porque não é muito minha área de especialidade, mas eu sei muito bem como lidar com agressividade, porque passei por isso aqui em casa com os meus. Então, independentemente se a criança é agressiva ou não, porque às vezes a criança é super calma, mas passa por um período de agressividade, né? Então, independentemente da origem, a gente não precisa focar muito nisso. A gente precisa lembrar que somos maduros, somos mais velhos, somos mais experientes, sabemos que é um comportamento inadequado. Então, temos aqui, claro, um limite. Crianças não batem em outras crianças, assim como adultos não batem em crianças, porque não adianta a gente botar limite e ficar batendo na criança para ela aprender. Primeira coisa é essa. Agora, por exemplo, vamos supor que nós temos um cenário de irmãos em casa, porque é uma coisa mais próxima, fica mais fácil da gente poder exemplificar. Então, um cenário de irmãos e o irmão mais velho, o irmão mais novo fica batendo no outro irmão, no outra irmã. Se eu já venho percebendo que está sendo algo recorrente, sei lá, aconteceu 2, 3 vezes, já tem que entrar em ação. O que a gente faz? A gente tem que intervir antes da criança bater. Essa é a maneira de lidar com a agressão. Depois que bateu, gente, não, já foi. Eu sei que às vezes a gente não está sempre perto, às vezes vai acontecer de um irmão bater no outro, mas assim, se você está observando que na tua casa está frequente, você tem que intervir. É um limite muito claro. E como que a gente intervém? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para... Eu não tenho um boneco aqui, eu queria ter um boneco para poder mostrar para vocês como é que seria, mas tudo bem. Vamos imaginar que a criança tá ficando com raiva, você vai ser o tom da voz alterando, você já vai percebendo assim a coisa desandando, e a criança vai para levantar a mão e bater. Você entra antes, segura a mão. Gente, com gentileza, porque a gente não está punindo, a gente está educando, o que é diferente. Lembra daquelas habilidades que a gente quer desenvolver lá no futuro? Então tem que ensinar que a agressão não é uma solução. Então você segura a mão com gentileza antes de bater. Aí você fala assim, você tá com raiva, né? Mas eu não posso deixar você bater. Ah, mas eu vou bater. Eu sei. Tá muito bravo. Ele quebrou seu brinquedo, né? E eu não vou deixar você bater. Ah, mas eu vou pegar. Eu sei, amor. Eu sei. Eu não vou deixar você bater. É só isso. E dá espaço para a criança também desabafar, falar mal do irmão, porque a gente fala assim, não pode falar mal do irmão. A criança tá botando para fora. Sim. Só vai Cara, botando muito pra legal. fora. Deixa a criança desabafar, falar mal. Gente, igual quando a gente liga para um amigo para falar mal de outra pessoa. Aí as pessoas falam, mas não pode falar mal do outro. Gente, mas tá só desabafando, tá botando pra fora. Melhor a gente botar pra fora num ambiente de segurança. Com quem que essa criança vai desabafar, a não ser com os pais que são porto seguro dela, gente? Sim.
Se nem com os pais ela vai poder botar pra fora a raiva que ela tá sentindo, porque a gente não deixou ela bater. Ok. Mas então como que ela vai botar essa raiva pra fora? Porque ela tem que sair. Aí a criança fala assim, essa menina, esse menino é muito chato, é muito bobo, tudo que aí você só fica assim. Uhum. Meu filho, eu sei. Gente. Eu sei, meu amor. É difícil, né? Só deixa o menino falar. Daqui a pouco vocês vão ver que vai dar um clique, a criança vai esquecer o que aconteceu. Por quê? Porque tudo que precisava ter que ser colocado para fora foi colocado para fora. Tudo que era necessário a criança desabafar foi botado para fora. Agora, se eu reprimo, se eu falo que ela não pode falar mal, se eu brigo, se eu prego o sermão, vai ficar guardado e vai sair de outra maneira. Né? E se isso acontecer com frequência, de todas as vezes eu prego o sermão, toda vez eu não deixo a criança falar, toda vez eu fico... Aí começa a somatizar. Aí nós temos aí adultos ansiosos, né, que tem quadros de depressão. Então, potencialmente, não estou falando que é regra, gente, mas potencialmente pode se tornar um transtorno psicológico. Eu não sou psicóloga, tá? Deixa isso muito bem claro. Se tiver algum psicólogo aqui, pode também dar mais informação a respeito disso. Mas, assim, nós temos que ter cuidado, porque o sentimento é só um sentimento. Não é ruim nem bom. Ele só tem que ser colocado para fora. Sim. Ai, meu marido tá assistindo a live! Quem que é? O Haroldo? Oi, gata! Oi. Aí, ó, já deu uma paquerada. Ai, olha, gente, pronto. Ai, não sei nem o que tá falando mais. Meu, era sobre agressão, né? Deixa eu voltar aqui à realidade. Que legal, que legal. Seja bem-vindo. Fica aí com a gente. Bom ter você aqui também. Estamos os 4, 5, né? Aqui batendo. Os seus filhos estão onde? Só uma curiosidade. Os meus estão dormindo. Aqui já são quase 10. Ah, é? Uau! Agora, Maia, você tem muito conhecimento, você estuda muito. Qual que foi teu pessoal íntimo, que talvez ainda você nem tenha colocado para alguém, mas uma sacada que você tenha percebido que você falou assim, uau, eu descobri isso. Com teus meninos, alguma coisa que você não estava ultimamente, que você lembra que te marcou. Porque, porra, eu lembro aqui, tipo, qualquer coisa que eu consigo fazer, ou que eu progrido, ou que eu vejo que eu fiz e deu certo, aquilo acaba sendo um evento, né? Então, ontem, eu consegui colocar o José para dormir, tipo, eu coloquei ele na cama e saí do quarto. Aí ele ficou lá no quarto uns 15, 20 minutinhos e ele conseguiu dormir. Então isso, tipo, na fase que a gente tá, já foi uma grande evolução para mim, né? Agora você, com tanto conhecimento, com tanta experiência, qual foi o insight que você teve que você falou, olha, eu fiz tal coisa e aconteceu? Será que vai acabar no celular? Não, acho que não. Melhor colocar, né? Vocês não saiam, não. Vocês não saiam daqui, pelo amor de Deus. Fiquem todos aqui. Eu não quero que uma pessoa saia dessa sala, se é que vocês estão me vendo e me assistindo. Maia não volta. Você terá 5 anos de azar. Ficou só eu. Meu Deus! Cacau, a minha convidada maravilhosa saiu da live. O que a gente faz quando acontece isso? Faltando 5 minutos para acabar. Vou interagir com um público maravilhoso. Gente, eu tô tão, mas tão feliz de estar com a Maia aqui e dela estar conseguindo transmitir tanta coisa bacana, tantos ensinamentos, tanta... Meu Deus, eu tô leve, eu tô tão leve. Eu tô vendo tudo Vocês tão mais achavam possível. que a conexão ia me derrubar? Não me derrubou, estou de volta! Não, e num momento muito importante, porque eu quero saber o que você, no alto do teu conhecimento, no auge do teu conhecimento, que bomba na internet, no YouTube, nos cursos online, em tudo, o que é que você não sabia, que você aprendeu? E que não faz muito tempo? A maior sacada que eu aprendi foi que meus filhos podem se frustrar, que eles precisam se frustrar e que eu não preciso ficar salvando eles de tudo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou deixar meu filho sofrendo? Que eu vou deixar meu filho chorando? Não. Mas quer dizer consertar
a vida o tempo todo para salvar meus filhos. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que significa isso. Teve um acontecimento recente, minha filha ganhou um balãozinho na escola. Um balãozinho, só que não era de gás hélio, era um balãozinho normal, e daí ele arrastava no chão. E a hora que eu vi esse balãozinho nessa cordinha, eu vi ela arrastando e falei assim, esse balãozinho vai estourar. Cheguei, Cacau. E foi o que aconteceu. A gente estava andando, voltando para casa, e o balãozinho estourou. E aí, nessa hora, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar compensar a criança com alguma coisa, porque a gente está vendo que ela está sofrendo. Ou então a gente quer desviar a atenção dela, mas aí... O que eu quero chegar? Se eu não deixo a minha criança chorar pela frustração que ela sentiu, ela não está desenvolvendo resiliência. Então, eu não preciso correr atrás de uma outra coisa para compensar o balão que estourou. Eu não preciso brigar porque eu acho que não é motivo para ela chorar. Eu só preciso estar presente e deixar que ela sinta essa frustração, porque essa frustração vai passar, ela vai sair dessa mais forte, mais resiliente, e eu vou ter ficado lá do lado dela. Eu vou ter ficado do lado dela nesse momento, vou ter acompanhado, ela não vai ter ficado sozinha nessa situação. Então, assim, não precisamos resgatar nossos filhos das frustrações. E eu tenho até, assim, receio de falar isso, porque eu quero deixar muito claro, não é deixar a criança abandonar, tipo, ela que se vire. Não, não, não. A gente vai estar lá acolhendo esse choro, presente, falando assim, eu entendo, seu balão estourou, né? Ai, que chato, filha. Eu te entendo. Então, eu tô lá, presente, dando presença para minha filha. Mas eu também não vou dar outra coisa. Entendendo o que ela está sentindo. Isso, mas eu não vou dar outra coisa no lugar, eu não vou correr atrás de outro balão, eu não vou me desesperar, porque se ela tá chorando, eu sou uma péssima mãe. Não existe isso. Então, a gente precisa dar espaço para isso. E eu achava que quando meu filho e minha filha chorassem, eu estava sendo uma péssima mãe, eu não estava sendo uma boa mãe o suficiente. Porque filho tem que estar sempre sorrindo e feliz, né? Não, não é assim. A frustração faz parte. A frustração, ela é uma excelente oportunidade para crianças desenvolverem resiliência. E como que eu vou ajudar meu filho a desenvolver resiliência se quando ele está chorando já boto uma tela na frente dele para desviar a atenção? Então ele não vai chorar. Ele nunca vai chorar. E ele vai achar que tem alguma coisa errada com o choro e quando se tornar adulto, como que ele vai lidar com frustrações? Como que ele vai botar para fora a tristeza? Aí ele vai tentar achar ferramentas, coisas para se anestesiar de dores, porque ele não se sente confortável chorando, né? Então, eu acho que essa foi uma das grandes viradas de chave, assim, na minha vida como mãe, de entender e aceitar que meu papel não é salvar, não é socorrer, mas é ser a âncora. Ai, eu amo essa parábola, não sei. A gente é a âncora do barco, que são os nossos filhos, em meio a uma tempestade. A gente não desvia da tempestade, a gente não foge, a gente mantém firme o barco na rota que ele precisa ir, sem que o barco do nosso filho vá à deriva, que ele se perca da rota. A gente tá lá firme, segurando, tipo, ai, tá difícil, eu sei, meu filho, eu tô aqui contigo, meu amor, vamos sobreviver essa tempestade. E depois vem a calmaria. Arrepiou. Uau! E aí vem a calmaria, e aí a gente vai estar mais unido, mais próximo, mais fortes juntos, mais unidos. E acho que é essa o grande poder que nós temos como pais. Tem uma citação maravilhosa de uma autora americana, L.R. Knost, que ela se chama. E ela fala assim, a educação positiva, ou educação respeitosa, ela tem outro nome para isso, é quando o teu filho passa por uma dificuldade, passa por um desafio, e ao invés dele correr de você, ele corre até você. Ele corre para você. Eita, eita atrás de eita essa live. Eita atrás de eita essa live. Essa live foi pesada. Vamos ver se a gente faz uma outra live. Ó, a gente chegou no final, eu não sei se vai cair ou não. Tá aqui. Tá. O bagulho. Acho que ela travou, né? Então, gente, Oi. não, eu acabei... Ah, não, travou.
Não, é porque tá aqui a Cacau, ó. Ela foi a... Tudo bem? Tudo e Ela- você? Ótimo, eu vou assistir depois, que eu tava aqui brincando. Tá bom. A Cacau fez o parto do José, que tá aqui. Oi! Ai. Ela é doula? Essa é a Maia. A Maia, ó, Lindo. olha o que ele colocou só para dar uma aparecidinha na live. Uma gravatinha, mano. Ai, que gatinho. Que lindo E ela ele. fez. A gente fala assim que ela que fez o parto do José, junto com o maravilhoso do Domingos Mantelli, ela é doula. Ai, que E ela maravilhosa. teve Eu já com sou a gente fã. Adoro presente doulas. nesses dois momentos. Ela ajudou muito a gente. É uma mulher incrível. Ela falou que vai assistir nossa live depois. Ah, que Mas bom. olha, Maia, acabou aqui nosso horário. Eu Sem amei, problema, foi ótimo. Só que assim, o ruim é que acabou. Tá errado isso. A gente tem que Gente. fazer mais lives, cara. Vamos. Você é uma... Ah, baixou o volume aqui. É muito gostoso te ouvir falar. E eu não tenho dúvida que todo mundo que estiver assistindo essa live, a única coisa que... Peraí, meu filho, pera. José. Ó, peraí. Como é que é, Maia? Eu entendo que você quer que eu vá fazer uma outra coisa, mas eu preciso que você esteja comigo aqui nesse momento de finalização. Ó, menor de 4 anos, não adianta falar acalme-se. Não adianta. Não adianta. Aí, boa, Cacau. Vai, Cacau. Aí, ó, o que eu queria te dizer é que eu vi muita gente falando salva a live, salva a live, salva a live. Eu vi, que bom. Obrigada, então, tipo, gente. cara, você imagina. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas vão assistir. E mais uma vez, eu te agradeço por nós, pelo futuro dos nossos filhos e por todo mundo que a gente vai, seja uma pessoa a mais que não te seguia, Sim. mas que vai passar a te seguir. Qualquer uma outra pessoa, eu não tenho dúvida a alegria deles de ter tido contato com você e com todo esse conhecimento. Teu trabalho é eterno, é para sempre, é incrível. Muito obrigado. Obrigada, vocês são maravilhosos, gente. Obrigada, Carol. Obrigada também pra você, Júlia. E um pela beijo pro paciência. maridão. Ah, ele tá Gostosão, que tava aqui, aqui cara. nessa Não, live. ele é maravilhoso. Ai, gato, te amo. Fica com Deus, Maia. Um Tchau. beijo. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Tchau, meu Até a amor. próxima. Obrigado. Tchau. Caraca, não caiu a live. Eles estão segurando mais tempo.